Oi, gente, boa noite, boa tarde ainda, né? Bom domingo aí pra vocês. Eu vou começar essa live daqui a pouquinho, esperando as pessoas chegarem um pouco, mas vou me apresentando enquanto isso. Pra quem ainda não conhece muito meu trabalho, meu nome é Dani Brandão e eu sou encantadora de palavras e imagens, sou facilitadora de voos criativos na UAU e também conduzo um dos percursos que eu faço, que é o percurso online do Palavra Asa, e eu vou falar mais dele para vocês aqui hoje. Bem-vinda, G. Cabral, dá um oizinho aí. Me diga se você está me escutando bem, se tá tudo tranquilo aí na transmissão, me dá uma acenada aí ou um joinha, alguma coisa, só para eu poder seguir aqui. Então, que bom. Você é da onde? Me conta aí qual que é a sua relação com a escrita, que hoje a gente vai falar aqui sobre 4 barreiras que nos afastam da escrita. Então, me conta aí de onde que você é e o que sua relação com a escrita. Bem-vinda, Larissa, também. Josi, bem-vinda. Então, gente, eu tava pedindo para quem... Bem-vinda, Papel e Tudo, Fabiana. De BH. Você que é a Gabriela? Não sei se porque tá abreviado aqui. Eu tô pedindo para quem ir entrando e falando de onde que é e também qual que é a relação que vocês têm com a escrita, né? Que hoje a gente vai falar sobre esse tema, porque muita gente ama escrever, mas não consegue, de certa forma, escrever com a frequência que gostaria ou da forma que gostaria. E a gente vai falar um pouco sobre essas barreiras que acabam nos impedindo de colocar essa nossa paixão em ação. A Mônica também falou que ama escrever e que é de Uberlândia. Bem-vinda, Mônica. A G. Cabral, Carol, está indicando uma pessoa. Legal. Se vocês souberem de alguém que pode gostar desse papo, indiquem aqui também, gente, para a gente poder seguir com mais pessoas interessadas. Bem-vinda também, Cadalcine. Então, gente, eu vou primeiro só falar um pouquinho do meu percurso, para quem ainda não conhece muito, né? Eu sempre tive esse interesse pela criatividade, que acabou me levando para a carreira de publicidade, né? Trabalhei com escrita criativa por mais de 14 anos dentro da publicidade. E há 4 anos eu fundei a UAU, eu criei a UAU, que foi uma forma que eu encontrei, de certa forma, de me reaproximar da escrita de uma forma mais livre, mais apaixonada, mais com propósito ali que eu via naquilo, porque na publicidade eu escrevia assim todos os dias, escrevia de forma criativa, mas nem sempre eu tinha uma relação muito estreita com essa escrita, porque às vezes eram assuntos ou coisas que eu não acreditava tanto, e foi voltando a escrever, bem-vindo, Bruno, voltando a escrever blogs, né, que eu fui recuperando um pouco essa minha paixão pela escrita autoral, assim, no sentido de algo que realmente me encanta, que traz essa conexão comigo. Então, uma das barreiras que eu vejo hoje, que muita gente acaba falando, por que você não escreve tanto quanto você gostaria, né? Vocês podem até escrever aí pra mim também, por que vocês não conseguem escrever tanto quanto vocês gostariam, ou não, vocês realmente conseguem escrever e praticar isso aí de uma forma legal, que é legal também pra eu ver o que vocês têm aí pra me contar. Mas uma das coisas que fazem as pessoas falarem que elas não conseguem praticar isso tanto é a questão do tempo, né? As pessoas falam, eu não escrevo muito porque eu não tenho tempo de escrever, né? Mas será que realmente você não tem tempo de escrever? Ou será que você não está priorizando o seu tempo para escrita, né? Porque isso é uma coisa, né? Às vezes até a gente brinca assim, que às vezes o pai fala pro filho, o filho quer brincar, não posso brincar agora porque eu não tenho tempo. Na verdade, o filho sabe que o pai tem tempo, só que o pai não tem tempo para ele. E com a escrita é a mesma coisa, a gente tem tempo, só que a gente não prioriza o nosso tempo para poder escrever. Isso acaba afetando muito, né, essa nossa relação com esse ato mesmo da escrita. Então, da primeira barreira que a gente tem que romper é essa questão dessa desculpa que eu não tenho tempo para escrever. Então, a gente entender que se a gente realmente
faz questão de escrever, se isso é importante pra gente, se isso traz coisas positivas, nos ajuda a nos conectar com a gente mesmo, nos ajuda a nos libertar, nos ajuda a criar novas ideias. Então que a gente tem que colocar isso como uma das nossas prioridades e também entender que a gente não precisa também, às vezes a gente fica esperando assim, né? Fica esperando aquele dia que eu vou formar, aquele dia que eu vou casar, aquele dia que eu vou conseguir um emprego novo, tudo isso para eu poder ter o dia inteiro para escrever, né? Ou vou ter, sei lá, uma manhã inteira para escrever toda semana, né? E, na verdade, essa escrita, quando eu falo da gente ter essa disciplina, não necessariamente precisa de tanto tempo assim para escrever. A gente pode reservar poucos minutos por dia e começar a cultivar esse hábito da escrita, né? Deixa eu ver o que a Mônica falou, que está tentando estabelecer uma rotina para escrever mais. Às vezes ela deixa a inspiração passar por causa das obrigações diárias. Pois é, a gente tem essa ideia, né, de alguma coisa legal para escrever e quando a gente vê, a gente deixa para depois, e a gente até esqueceu o que era, já perdeu aquela inspiração ali. Então a importância da gente realmente priorizar o nosso tempo e respeitar esse tempo que a gente tem para escrever. Então eu tenho uma rotina, né, atualmente que uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo é escrever. Então, não necessariamente eu escrevo por muitas horas, às vezes eu escrevo, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos, mas os dias que eu realmente não faço isso, assim, de começar o dia escrevendo, eu acabo deixando isso pra lá porque minha rotina vai me puxando, vai me sugando e quando eu vejo eu já não escrevi. Então eu gosto muito dessa rotina da gente começar o dia escrevendo. Algumas pessoas gostam de fazer isso também no final do dia, mas pra mim não funciona tanto. Então pra mim o ideal é realmente a gente começar o dia, a primeira coisa que a gente faz, ou sei lá, a segunda, né? Eu gosto às vezes também de dar uma meditada, de fazer um pouco de yoga antes, ou de, né, tomar alguma coisa, tomar um café e logo escrever. Então a gente assumir esse compromisso que a gente tem com a escrita e assumir essa disciplina, que você pode falar que às vezes tem dia que pode ser 5 minutos e mesmo assim esses 5 minutos vão ser muito valiosos. Inclusive tem até algumas técnicas de escrita que você consegue, que estimulam a gente a escrever textos em 5 minutos, né? Tem gente que faz isso, que eu já fiz algumas vezes também e funciona bem, que essa técnica é bem legal, que você fala assim, por exemplo, eu vou estabelecer que desses 5 minutos eu vou escolher um tema aqui, né, sei lá, um copo, e eu tenho que começar a escrever no papel 3 minutos sobre esse copo sem pensar, só no fluxo de pensamento. Tudo que vem na minha cabeça sobre o copo eu vou escrevendo, e depois os outros 2, aí eu marco o cronômetro e depois de 2 minutos eu tenho os 2 minutos para poder editar aquilo que eu escrevi primeiro. Então essa desculpa da falta de tempo, ela não... Como se diz, é desculpa mesmo, não é a gente sabe que não é verdade, porque quem quer faz acontecer, né? Então, a gente realmente aproveitar esse tempo que a gente tem livre para poder escrever e parar de falar que vai deixar para o momento perfeito, para amanhã, para o ano que vem. Bem-vindas aí também quem entrou, a Mônica falou que gostou dessa dica, bem-vinda Joy, bem-vinda Cíntia, Letícia. Quem está chegando aí agora pode ir contando também qual que é a sua relação com a escrita, né? O que te faz escrever e o que te impede de escrever também, que a gente está conversando sobre esse assunto aqui hoje. E uma outra coisa que impede muito a gente de seguir com essa nossa disciplina diária, né? Às vezes as pessoas também ficam muito esperando a chegada da inspiração ou de ter uma ideia maravilhosa para poder começar a escrever. E na verdade, o ideal é que a gente mantenha realmente um compromisso, como se fosse bater um cartão ali com a escrita todos os dias, porque às vezes a gente não tem uma ideia para começar a escrever, mas daquele início ali que a gente se propõe a sentar e realmente escrever, algumas ideias vão aparecendo e vão surgindo e a gente vai trabalhando aquilo ali e aquilo ali vai se transformando em alguma coisa legal. Ou não, simplesmente tem dia que você vai escrever e que não vai ser tão legal assim, mas que tudo bem, que no dia seguinte vai ser legal, mas se você não tivesse sentado ali todo dia para poder escrever, você não tinha conseguido alcançar, né, esse resultado de produzir tanto, né? Algumas pessoas também que se colocam algumas metas, por exemplo, eu tenho que escrever 2 páginas por dia, eu tenho que escrever 5 páginas por dia, eu tenho que escrever 3 páginas por dia, né? Eu começo esse meu ritual matinal muito ligado com 3 páginas por dia. E não necessariamente tem que ser coisas incríveis, né? A gente também tem que se libertar disso, porque
essa necessidade que a gente tem de colocar, tem que ser uma coisa maravilhosa, fantástica, genial, criativa, que ninguém nunca escreveu antes, também é uma outra mega barreira que impede a gente de escrever. Então a gente simplesmente colocar, hoje eu tô aqui com compromisso com a escrita, e o que vier na minha mente vai sair. Às vezes não tem nada vindo, aí eu esqueço sobre isso, hoje eu não tô muito inspirada, hoje eu tô me sentindo, sei lá, meio sem ideia, eu tô me sentindo meio triste por causa disso, por causa daquilo. E nesse escrever, assim, sobre o que eu tô sentindo, acabam vindo fios, assim, de textos e de ideias que eu acabo podendo desenvolver. A Joy falou que lê muita coisa boa, por isso é muito crítica e acaba não escrevendo por não chegar no nível do que gostaria de ler. Isso também é uma questão muito forte mesmo, né? Essa questão da nossa crítica interna, e a gente tem que aprender em relação a isso. Tem um texto que eu gosto muito, depois eu posso te mandar também, Joy, que ele fala assim que a gente tem que aprender que quando a gente está começando, a gente quer se comparar ali com aquela pessoa que tá lá no final, né? Tipo assim, que já tá no auge da carreira, né? Que já foi consagrado e tal. E a gente quer começar a escrever naquele mesmo estilo que essas pessoas. E na verdade, o que a gente tem quando a gente tá iniciando e a gente tem esse patamar muito alto é que a gente tem um bom senso, vamos dizer assim, a gente tem um senso estético, crítico muito alto, e a gente quer chegar nesse nível, mas a gente tem que entender que esse nível que está lá, ele é como se fosse um ideal, assim, um lugar onde a gente quer chegar, mas que a gente não pode se permitir se barrar por causa dele, porque ele é só uma referência ali, né? E se a gente não se movimentar, não produzir, não escrever, a gente nunca vai chegar naquele lugar, porque a escrita tem muito disso, a gente parece clichê, mas é verdade. A gente só aprende a escrever escrevendo. Então você pode fazer 1000 cursos, pode ler, né, 1000 livros sobre escrita, né? E se você não começar a escrever e começar a fazer, e vai começar fazendo não tão bom, né? Vai começar fazendo meio capenga ali, depois vai melhorando um pouco, depois vai melhorando um pouco mais, e depois você vai não encontrando exatamente aquele estilo daquele livro que você leu, mas vai encontrando seu próprio jeito de escrever. Então, se você não se colocar em ação, você nunca vai chegar naquele lugar, né? E essa pessoa mesmo que você tá lendo aí, ela também não começou escrevendo daquele jeito, né? Então, a gente tem que se permitir mais esse experimentar, e esse experimentar pressupõe que a gente também se permita errar e não ser bom, porque não tem jeito de a gente ser perfeito e aprender ao mesmo tempo, né? E aí a Joy falou dessa barreira, a Josi falou que a escrita deixa ela mais leve, que muitas coisas na cabeça vão pro papel, dá até um alívio, verdade. Então às vezes a gente sabe que é bom, que isso traz um alívio pra gente, mas muitas vezes a gente acaba deixando esse recurso de lado mesmo, né? Então, por exemplo, até essa questão de, né, quando você tá muito triste e tal, a escrita pode ser um recurso para te ajudar a entender o que você tá sentindo, mas a gente acaba, não tô bem, hoje eu não vou escrever. Olha só a contradição, né? A Mônica tá perguntando que se eu prefiro caderno ou computador. Quando é para escrever coisas mais livres, assim, né, coisas que eu não tenho muito uma referência, assim, do que vão ser ainda, eu gosto muito de usar o lápis e o papel mesmo, caderno, porque eu sinto que eu consigo ser mais livre ali, consigo me conectar mais comigo mesma, enquanto quando tô no computador, a minha tendência é de ser mais objetiva e ao mesmo tempo mais crítica, porque ao mesmo tempo que eu vou escrevendo no computador, já vem aquela necessidade de editar, de mudar aquela palavra, de encontrar uma forma perfeita, e quando eu escrevo no caderno já vai mais livre ali, né, tipo, o que vai fluindo, vai vindo na minha cabeça, e depois eu passo isso ali pro computador. E eu uso muito esse recurso, eu peço muito para meus alunos do Palavra para escreverem à mão mesmo, porque é uma experiência muito diferente de quando a gente está direto no computador, porque no computador a gente tem muita interferência, ou no celular a gente tem sempre alguma interferência, tem essa questão desse editar enquanto está escrevendo também, então acho que é importante a gente voltar para esse mundo do papel também. Bem-vinda Lila, bem-vinda Fabíola. Então, vou ver aqui o que mais que eu tinha separado aqui dessas barreiras, para ver se alguma ainda não falei, né? Falei da questão de a gente aguardar a inspiração, então que não adianta a gente ficar esperando a inspiração chegar, que o ideal é a gente realmente se colocar em ação
e às vezes dessa ação vem alguma ideia boa, às vezes vem até alguma coisa que a gente nem estava esperando, né? Que a gente nem estava contando com aquilo e acaba, o texto vai te conduzindo para outro caminho mesmo. A Ela Garcia, deixa eu ver, começou a escrever um livro, que legal. Tentou, na verdade, ela falou assim, fiz o primeiro capítulo e não consegue sair disso, tem muitas ideias na cabeça, mas a cabeça não para, mas não consegue colocar no papel. Isso é uma questão bem importante também, essa questão da gente conseguir organizar esse raciocínio e também não se deixar levar por essa avalanche assim, de pensamentos, né? Que é uma outra barreira que eu até coloquei aqui, que é essa questão da gente, às vezes, também conseguir esvaziar a mente. Então, pode ser que uma coisa que esteja te atrapalhando nesse início aí da escrita do seu livro, seja que você esteja querendo já encontrar a forma perfeita para esse próximo capítulo, já quer, né, estruturar as ideias de uma forma bem perfeita ali, e às vezes o que você precisa é realmente começar a escrever aquilo que já veio na sua cabeça. Você pode até começar, não necessariamente escrevendo um capítulo, mas escrevendo notas, né? Pode até usar post-its ou usar folhas soltas assim, para poder ir registrando esses insights, essas ideias que você está tendo, e só depois você organizar isso, porque às vezes quando a gente quer ao mesmo tempo organizar e escrever, a gente acaba travando esse fluxo do pensamento. Então a gente primeiro desovar mesmo essas ideias, né, esvaziar a mente, para poder depois organizar esse pensamento e também virem novas ideias, né? Quando eu falei essa questão de esvaziar a mente também, é porque às vezes a gente está tão ocupado ali com o fazer, com a atitude, com o que a gente tem que, né, resolver no dia a dia ou com as coisas objetivas que a gente tem que fazer, que a gente não deixa espaço para a criação vir. Então a gente tem que se permitir fazer pausas, se permitir fazer coisas que não exijam tanto do nosso mental, né? A gente sair um pouco dessa coisa para depois quando a gente abre esse espaço, naturalmente a gente deixa a criatividade fluir mais livre. Bem-vinda também, Joyce, bem-vinda, Relicário Imaginário, Daniel Fonseca, legal, obrigada pelos coraçõezinhos aí. Alexandra, bem-vinda também. Esvaziar a mente, pois esvaziar a mente acho que acaba sendo um dos grandes desafios das pessoas criativas, porque a gente está sempre tendo ideias, sempre querendo executar essas ideias, e às vezes a gente precisa dar essas pausas para poder realmente ter essa clareza de onde que a gente vai, o que a gente quer fazer. E eu acho até que eu já falei aqui, não, deixa eu ver. Então eu falei das barreiras aqui, mas vou falar mais algumas também que já vieram aqui, né? Então a primeira barreira que impede a gente de escrever, a gente acreditar na desculpa da falta de tempo, e com isso a gente não se planejar e não ter disciplina para poder cumprir essa escrita, né? A gente aguardar a chegada da inspiração. A gente acreditar no nosso crítico interno, essa eu não tinha falado ainda, que tem muito a ver com aquilo que... foi quem que falou? Foi a Alexandra? Foi a Joy, que falou essa questão da gente já querer encontrar uma solução perfeita, né? Então a gente tem essa vozinha na nossa cabeça que fica falando pra gente, não, isso não tá tão bom, isso não é assim, isso tinha que ser de outro jeito, você não é bom o suficiente, você tem que fazer mais curso, você tem que ler mais, você tem que escrever mais, né? Então essas vozes na nossa cabeça, a gente tem que começar a entender e separar elas da nossa realidade. A gente tem uma vozinha aí que é esse crítico interno, que ele existe, na verdade, para proteger a gente, de expor a gente ao ridículo, de colocar a gente em perigo, né? Desde aquela época que a gente vinha lá das cavernas, né? O ideal era que a gente não se diferenciasse do grupo, não saísse ali daquela manada ali, para não chamar a atenção do predador. Então, até hoje, essa questão da gente se expor criativamente mexe muito com esse nosso lado, né, desse crítico interno que não quer se colocar ao ridículo, não quer passar vergonha, né? Então a gente ele vai falando que a gente não faz isso, não faz aquilo, e se você começa a dar ouvido a ele, você acaba realmente não fazendo. Então a gente identificar essa voz e falar com ela, não,
agora não é seu momento, deixa eu escrever aqui, né? Vai fazer outra coisa que depois a gente continua esse assunto. E depois que você realmente estiver terminado de escrever aquilo ali, você pode até realmente, vamos olhar com um olhar um pouco mais crítico agora, vamos editar esse texto aqui, ou vamos, né, revisar o que está aqui. E só então você realmente se preocupar com esse resultado, no sentido assim de será que os outros vão gostar ou não vão? Porque isso também é uma outra barreira que acaba travando a gente muito, né? A gente se preocupar demais com a opinião dos outros. E essa questão da escrita, geralmente as pessoas que conseguem se soltar mais na escrita são aquelas que realmente conseguem escrever para elas mesmas, né? Que elas conseguem escrever aquilo que faz sentido para elas, sem se preocupar tanto em agradar os outros. Então, quando você começa a fazer isso por você, começa a fazer esse processo todo sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar lá na frente, e começa a entender também que você nunca vai agradar todo mundo, porque não tem jeito de agradar todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Então você começa a perceber que o mais importante da escrita realmente é o processo, não o resultado em si, que o resultado ele vai vindo com o tempo, quando a gente vai se aprimorando e vai melhorando isso aí. Então, e uma outra coisa que às vezes também impede a gente de escrever, às vezes a gente se sente meio desestimulado, não sabe por onde começar, não sei se isso acontece com vocês aí. Então, às vezes também a gente tem alguns recursos ali, ou alguns, podem ser exercícios de escrita, podem ser alguns gatilhos ali para poder identificar alguns gatilhos para poder começar a escrever, né? Algumas faíscas ali pra gente conseguir ter esse início, que às vezes o mais difícil do escrever para muitas pessoas é realmente começar a escrever sobre o que eu vou escrever, que tipo de texto vai ser esse. E eu gosto muito de pensar assim, de deixar as ideias fluírem, assim. Eu sei que tem hora que é importante a gente fazer um planejamento, né, igual pessoa que falou que está escrevendo um livro, que às vezes vai fazer um romance, que é uma coisa mais estruturada e tal, mas eu gosto muito de deixar as ideias me conduzirem. Então às vezes eu começo a pensar numa ideia, me vem alguma ideia ali, e eu não sei exatamente se aquilo ali vai ser um poema, se vai ser uma carta, se vai ser um conto, e eu vou deixando que as próprias palavras vão se encadeando ali e mostrando o caminho, e depois eu vou e edito, se não for esse caminho que eu quero, não, eu realmente aproveito esse fluxo ali que elas me mostraram para poder seguir. Então, o que eu tinha de dica hoje dessas barreiras foram essas. Eu espero que ajude alguém. Tem mais alguma barreira aí que vocês sentem, alguma coisa que vocês acham que te impedem, que te impede aí de começar a escrever ou de seguir escrevendo, de colocar em prática essa atitude mesmo, né, da escrita? Se tiver, deixa aí nos comentários pra gente ver. Lu, PPA, Ezequiel, bem-vindos também. Então, gente, agora eu vou contar um pouquinho para vocês também sobre o meu percurso, o Palavra Asa, que eu tô com as inscrições abertas. A ela falou que tem alguma dica de livro. Sim, eu até podia ter separado aqui para vocês, mas é um livro que fala muito disso também. A Grande Magia, da Liz Gilbert. Eu acho que ele traz uma visão bem... ela não é muito científica, mas ela é muito intuitiva, assim, para poder falar dessa questão da escrita, né? E ela fala das ideias como sendo seres vivos que vão nos habitar e que a gente tem que... a gente escolhe se a gente quer ou não receber essas visitas desses seres e colaborar com eles. É muito bacana. Tem um outro que eu tô lendo também sobre esse tema, que é o do... Cartas ao Jovem Poeta. Gente, me deu um branco do nome. Depois eu escrevo aqui pra vocês. Começa com R. Hilke, que é bem legal também sobre essa questão da escrita. E tem outros também que falam muito sobre a questão da criatividade, não necessariamente da escrita, mas acaba relacionando com isso também, né? Tem A Ilusão de Ícaro, de Seth Godin, que eu gosto muito. Tem A Vida Secreta da Criatividade. Depois eu passo os autores, que agora também não tá me vindo aqui. Depois eu posso publicar lá no post, no meu feed, mais dicas de livros, que tem muita dica legal. Tem um do Osho que eu gosto muito também, sobre a força criativa, acho que é esse o nome, que também ajuda muito a gente entender esses processos, né? E depois colocar em prática mesmo, né? A Alexandra falou que de fato a preocupação crítica atrapalha, e realmente atrapalha muito mesmo. Rio, que a Mônica falou, isso mesmo, Mônica. Então, gente,
O Palavra Asa, que é esse percurso que eu tô lançando e que as inscrições se acabam hoje, eu vou contar um pouquinho mais dele para vocês, para algumas pessoas que ainda não conhecem tanto. Então, nesse percurso eu trago muito dessas minhas inspirações e referências que me ajudaram na escrita, né? E eu falo muito sobre essa questão desses três pilares da escrita: escrita criativa, sensível e poética, que são três pilares que se relacionam muito, mas acabam sendo um pouquinho diferentes, assim, né? Essa questão de a gente usar a criatividade acaba se relacionando com a poesia e com a sensibilidade também, mas eu gosto de separar eles para poder explicar a importância de cada um deles, né? A questão da criatividade, da gente trabalhar a forma das palavras, a questão da sensibilidade, da gente se conectar, né, com aquilo que nos toca, que nos afeta de uma forma muito tocante, assim, muito profunda, né? Ou não tão profunda assim, mas aquilo que realmente nos desperta de alguma maneira e fazer com que isso também desperte o outro. Então, a gente trabalhar essa questão das sensações e das emoções no nosso texto, e a questão da forma poética, que tem a ver não necessariamente com a poesia, mas com a questão do olhar poético. E quando eu falo essa questão da poesia, é de não necessariamente ser aquela estrutura poética do poema, com o verso e tal, mas da gente trazer esse olhar da poesia, desse olhar que questiona, que muda um pouco a forma das coisas, que traz uma nova visão, né, sobre aquilo ali, para outros tipos de texto, que podem ser uma carta, pode ser um post, pode ser, né, um e-mail, pode ser um livro que você está escrevendo, né, que pode ser um romance, pode ser outro tipo de texto, e trazer essa visão poética mesmo, de poder brincar com essas palavras, brincar com esse olhar mesmo. Vou só acender a luz aqui que acho que ficou escuro. Deixa eu ver se... E então esse percurso do Palavra Asa, ele tem 7 semanas, a gente trabalha, eu vou falar um pouquinho de cada semana aqui pra vocês, e eu trago... Acabei de fazer uma bagunça aqui, de roubar uma água, espero que ela não chegue no computador. Então nesse percurso a gente fala muito desses elementos que tem a ver com isso que eu falei. E peraí, gente, que eu me perdi, mas vou voltar. Tô só tirando as coisas molhadas aqui. Acho que agora já está sob controle. Mas então no percurso eu trago muito conteúdo sobre a forma de vídeos gravados, sobre a forma de textos escritos, de PDFs e também de exercícios, né? Toda semana a gente tem muitos exercícios e eu trago também esse desafio da gente ter essa escrita diária. Eu falo muito, explico um pouco mais sobre essa questão dessa técnica que eu uso para poder escrever todos os dias, né? E me colocar em ação e esvaziando a minha mente também através da escrita. E trago alguns estímulos extras também para esse exercício diário. E eu vou falar aqui para vocês como é que vai ser esse percurso. Eu começo esse percurso do Palavra Asa meio que por um percurso um pouco interno, que eu falo que essa parte da gente olhar para dentro para depois transformar isso em palavra. Então a gente começa esse percurso, na primeira semana que a gente tem, falando sobre essa questão do encantamento. Então a gente traz muito essa questão de o que nos encanta e o que esses encantamentos dizem a respeito da gente e como que eles podem estimular e influenciar a nossa escrita. Então a gente tem esse olhar para dentro mesmo, e na segunda semana a gente já volta mais para uma outra questão interna também, que é a questão do medo e das crenças que acabam influenciando na nossa escrita. Então a gente tem mais um mergulho ainda mais profundo. Esse acho que talvez seja a parte mais densa do curso, assim, um pouco mais desafiadora, mas que é super importante, porque se a gente não entra em contato com essas coisas, a gente acaba não se libertando e podendo ir mais longe, podendo ser mais criativo, mais livre naquilo que a gente escreve. E às vezes mesmo pessoas que já escrevem há muito tempo, às vezes não têm consciência de quantas coisas que elas carregam, assim, de bloqueios, de crenças, que acabam impedindo a gente de seguir mais adiante mesmo. Então, depois dessa segunda semana, a gente também vai para a parte do olhar, que a gente traz muito essa questão desse olhar poético e de pontos de vista que a gente vai trabalhar também para poder escrever, né? Então, a gente aprofunda nessa questão.
E na quarta semana a gente vai trabalhar a questão das palavras e o sentir. E, então a gente, além dessa questão do olhar, a gente vai explorar esses outros sentidos que a gente tem além da visão e de como que a gente pode usá-los para poder tocar mais as pessoas e também para a gente se tocar e traduzir isso em palavras também, como que a gente aproveita essas experiências sensoriais, né, e emocionais, assim, da gente traduzir isso para o texto, criando coisas mais envolventes para quem lê também. E na quinta semana a gente vai trabalhar mais um desses sentidos que é muito importante quando a gente fala de texto, principalmente quando a gente fala desse texto mais poético, essa questão de trabalhar mais a forma do texto, que é a questão das palavras e o som. Então a gente vai trazer muito essa questão de explorar a sonoridade das palavras e como que elas podem nos ajudar a trazer ritmo e como que elas podem nos ajudar a tornar um texto mais interessante, porque essa questão do ritmo, ela acaba trazendo uma cadência, trazendo uma coisa extra aí no texto que desperta a nossa atenção e que acaba ajudando até na memorização e ajudando no envolvimento também de quem lê. E os exercícios nessa parte são super gostosos, que eles são muito intuitivos e a gente realmente se permite brincar muito com as palavras e é uma coisa que a gente nem percebe porque é uma coisa que é muito fluida pra gente, essa questão da musicalidade, do ritmo, de perceber isso nas palavras, de encontrar palavras que combinam com outras, que se completam, é uma coisa muito intuitiva mesmo, então é bem bacana. E na sexta semana a gente vai falar sobre as palavras e as nuvens. Essa questão das nuvens foi uma forma meio poética que eu encontrei de falar sobre a questão da gente falar sobre como que as palavras se relacionam, né? Então eu costumo brincar assim que quando a gente tem essa questão de a gente olhar para as nuvens e ver desenhos nas nuvens e a gente começar a enxergar palavras nas nuvens também. Então quando a gente cria uma rede semântica, uma rede, né, de palavras que se conectam, a gente acaba podendo ver muitas possibilidades ali de novas conexões, de textos que são mais consistentes no sentido de que eles sustentam mais uma ideia, uma metáfora, né, ou que trazem uma coisa que acaba sendo mais envolvente para quem lê também. Então a gente traz essa questão desse relacionamento de criar conexões entre palavras e a partir disso você pode criar nomes, você pode criar textos que se tornam mais consistentes mesmo. E na sétima semana a gente vai falar sobre a questão das as palavras e o outro, que a gente vai falar sobre essa questão da empatia, sobre como que a gente pode se conectar mais com quem está do nosso lado, como que a gente pode identificar e criar um perfil, né, uma persona ali para poder, quando a gente está escrevendo um texto, poder falar mais diretamente com essas pessoas e tocar essas pessoas, como que a gente se coloca no lugar delas. Então é bem um fechamento que eu brinco que muitas vezes isso acaba sendo uma das primeiras coisas que alguns cursos de escrita trazem, né? Essa questão de você ver quem é seu emissor, com quem você está conversando, mas que eu gosto de trazer por último, porque para mim no Palavra é muito importante essa questão de primeiro a gente se conectar com a gente entender o que é importante pra gente, para depois a gente doar isso pro outro, porque se a gente também já começa pensando no que o outro quer, o que é importante pro outro, muitas vezes a gente vai no encontro de um caminho ali da escrita ou de uma criação que não necessariamente nos abastece ou que não é tão verdadeira pra gente assim. Então eu gosto de deixar esse caminho por último e inclusive até nessa questão de a gente diminuir esse julgamento que a gente tem e que acaba atrapalhando a nossa escrita, né? Então quanto mais a gente se volta pro olhar do outro, quanto mais a gente se volta para ver o que o outro tá pensando, tá precisando, muitas vezes a gente acaba se colocando nessa armadilha de cair no julgamento e de não conseguir evoluir tanto. Deixa eu ver o que vocês andaram falando, que eu emendei aqui. Relicário falou pra gente fazer um story com as dicas de livros. Depois eu tenho que descobrir como fazer isso, porque no meu Insta ainda não consigo, mas eu vou fazer um post. Depois vocês me ensinam aí. A Lu falou que adora essa palavra encantamento, eu também sou suspeita para falar com ela. E a Lu falou também que tem desejo de escrever poesia.
Pois é, Lu, vamos começar aí a colocar isso em prática, né? Brincar com as palavras. Eu acho que a poesia tem muito essa questão de a gente brincar com o olhar e trazer esse clima de experimentação e de brincadeira, né? Como se fosse um jogo ali de quebra-cabeças que você experimenta e vai brincando ali com o texto, que é bem interessante e que a gente acaba podendo trazer para outros tipos de texto também. E a Alexandra falou que uma grande e profunda viagem na alma, psicanálise, é escrever realmente... a gente realmente se permitir, né, fazer esse percurso, né, e se entender e ver o que é importante pra gente, e é isso que eu acabo trazendo muito no Palavra Asa também. E o curso, gente, só para vocês entenderem também, ele tem essa parte, a estrutura, a base do curso, ela é toda gravada, né? A gente tem esses exercícios, esses conteúdos que eu vou liberando semana por semana. E depois que esse conteúdo fica liberado, você pode assistir na hora que você quiser, no momento que você quiser. Ele fica disponível no ar pelo menos por 6 meses. E quando eu falo pelo menos é assim, porque vai que acontece alguma coisa de, sei lá, técnica e eu tenho que tirar aquilo ali do ar, mas o ideal é que ele vai ficando ali enquanto vocês puderem acessar mesmo, né? Ou até que vocês possam baixar aquele conteúdo ali para ver depois. E a gente tem também alguns recursos também para trazer mais interação para o curso e para a gente aproximar essa relação, que são os encontros ao vivo, que dessa vez a gente vai fazer um a cada semana. Então esses encontros ao vivo são para a gente tirar dúvida, trazer dicas adicionais ali, para poder compartilhar as experiências, né? Eu falo muito das minhas experiências e os alunos também podem falar das suas, né? De como que está sendo o percurso ou como que alguma coisa se despertou ali naquele caminho. E também um grupo no Facebook, onde também eu vou trazendo mais referências e inspirações para a gente poder ir completando esse caminho, e quem está ali também vai trazendo as suas referências, aquilo que leu, inspirou, aquele vídeo que viu e gostou, aquele filme, aquela dica de livro. Então é bem bacana essa troca também. A Dânia, você quer participar ao vivo aqui, Dânia? Ou você quer só conversar? Chegou aqui um pedido. E para essa questão do curso também, eu acabei criando algumas opções de passaporte para quem quiser embarcar, né? Então a gente tem a versão simples do passaporte, que é você fazer esse curso online, né? Aí você vai fazendo na sua casa mesmo, você recebe nossos exercícios em PDF para você fazer. E esse curso, o valor dele é 318 nesse primeiro passaporte, que é só a versão online do curso, e você pode dividir em 3 parcelas no cartão, ou então você pode ter 5% de desconto à vista no depósito ou transferência. E depois a gente tem uma outra opção para quem quer já aproveitar essa questão de escrever à mão ali no manual mesmo, que é receber esse diário de bordo impresso, que é esse caderninho que a gente tem os exercícios do Palavra Asa, vem todo decoradinho assim para vocês, encadernado à mão. Então, essa opção também de receber o diário de bordo, aí o curso com o diário de bordo impresso, que já está incluso o frete econômico dos Correios, e sai por 368. E tem umas outras opções aqui também, que você pode escolher com opção de mentoria criativa e também de opção de mentoria criativa, mas também o Encantado, que é meu oráculo de palavras encantadas. Então, gente, depois quem quiser dar uma conferida nesses valores também e nos outros detalhes, é só entrar no link lá do site, tem aqui na minha bio também, mas se você quiser entrar direto é bit.ly/percurso Palavra Asa. Então é bit.ly/percurso Palavra Asa. E alguém aqui que ainda tá na live, gente, vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar alguma coisa, aproveitar para perguntar. As inscrições terminam hoje, Mônica? Isso mesmo. Hoje é o último dia de inscrição. E se você tiver mais alguma dúvida, além desse período aqui também, se precisar, pode me mandar mensagem, pode, né, me mandar um WhatsApp ou pelo site mesmo, ou pela mensagem inbox. E vou adorar ter vocês comigo nesse percurso. A gente já está indo para a 3ª turma do Palavra Asa e tem sido sempre muito gostosa essa viagem que a gente faz,
e acho que bem transformadora para quem se permite realmente se comprometer com isso. Então, vai ser um prazer mesmo ter vocês comigo. Então, obrigada a todo mundo que viu aqui, quem está assistindo na reprise também, deixa um beijo aqui. E mais alguma questão aí, queridos? A Alexandra já embarcou comigo, né, Alexandra? Que bom. A Mônica adorou e vai pensar com muito carinho. Beleza, Mônica, eu te espero. Qualquer dúvida pode me chamar mesmo. E vai ser um prazer também se você quiser embarcar comigo. Beleza? Um beijão pra vocês. Bom domingo aí pra todo mundo. E a Alexandra falou que com imenso prazer. Eu também.